Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de contabilidade de custos e agora nós vamos falar sobre definições de patrimônio. Já falamos aí de contabilidade básica, né? Já falamos de definições de contabilidade e agora é hora de falar de definições do patrimônio. Quando a gente fala patrimônio para alguém, né? Qual que é o seu patrimônio? Na maioria das vezes as pessoas falam os bens, né? Que eu tenho, uma moto, um carro, um terreno. Mas na contabilidade nós integramos dois itens principais, que é o quê? Os direitos e as obrigações, tá? Então, através da evolução das relações comerciais, juntou-se ao patrimônio esses dois itens principais, formando o quê? O patrimônio formando os bens, direitos e as obrigações. Mas o que são bens? São elementos que podem ser avaliados em dinheiro, né, ou monetariamente, e pode ser destinado para uso, troca ou venda da empresa. Os bens, eles possuem uma utilidade, tá, pessoal? Então, são eles que satisfazem as necessidades dos seus proprietários. Então, na sequência, nós vamos passar aí a classificação, algumas classificações de bens importantes dentro da contabilidade. Temos aí os bens permanentes. O que seriam bens permanentes? São bens que possuem vida longa, né, e são adquiridos para serem utilizados na empresa. Então, nós temos aí como exemplo, veículo, máquinas e ferramentas. Lembrando que os bens permanentes, né, eles não são destinados à venda, tá? Então não se tem o pensamento de comprar um bem permanente para venda, tá? Então exemplo aí, como a gente já passou, veículos, máquinas, ferramentas, entre outros, e também temos os bens de consumo. Qual que é a diferença de permanente para consumos, né? Bens de consumo, eles são adquiridos para utilização dentro da empresa e que serão consumidos aí a um curto prazo, tá? Geralmente dentro do próprio exercício em que foram adquiridos. E quais são os exemplos? Material de expediente, material de limpeza, tá? Então nós temos aí essa classificação dos bens permanentes e os bens de consumo. Temos também os bens móveis, que são suscetíveis de remoção sem danos ao seu estado físico, aquele que você pode transportar. Então, um exemplo, veículos, máquinas, entre outros, né? Como móveis, equipamentos em si. E os bens imóveis são aqueles bens que não podem ser transportados, deslocados do seu lugar de origem, né? Solo ou subsolo, sem algum dano físico ou de utilização, tá? São aqueles que, se deslocados, terão, né, que ser total ou parcialmente danificados. Um exemplo, casa, né? Terreno, edifício, reflorestamento, entre outros exemplos. Então tá aí os bens móveis que podem ser transportados sem dano algum e os bens imóveis que não podem ser transportados. Se forem transportados, com certeza terão aí algum dano físico ou de utilização, tá? Temos os bens corpóreos, chamados tangíveis, são aqueles bens que possuem corpo físico, ou seja, possuem matéria e podem ser tocados. Exemplos, carros, máquinas, mercadorias entre si, tá? Temos também os bens incorpóreos, chamados intangíveis. São bens que não constituem matéria, ou seja, não podem ser tocados. Como assim, professor? Bom, são aqueles bens passíveis de avaliação econômica e que deve ser registrado na contabilidade, mas que não possuem matéria. Exemplo aí, bem comum é o nome comercial. Tá? Ele é classificado lá na contabilidade, né, como uma benfeitoria imóvel de terceiros, fundo de comércio, marca, patente, licença de uso de direitos autorais, entre outras licenças. Esses são os bens chamados incorpóreos. Bom, a gente já falou de bens, agora a gente fala de direitos. O que são direitos? São elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros. Geralmente aparece aí com essa expressão: a receber, a compensar, a recuperar ou acreditar, tá? Indicando a promessa do recebimento ou que permita recuperar parte do bem transferido, tá? Então, não se esqueça, pessoal, o que é um direito? São elementos que representam, né, de direito da empresa que estão na mãos de terceiro, ou seja, em poder de terceiros. Exemplo, contribuições a receber, tá? Que pertence à empresa, mas está na mão do fisco, do governo, né? Títulos a receber. Temos aí também duplicatas a receber, clientes, né? A empresa vendeu um produto e não recebeu, ou seja, enquanto o cliente não pagar, é um bem da empresa que está na mão de terceiros.
Resumindo, os direitos eles são bens, né, em recursos financeiros de propriedade da empresa e que se encontram em poder de terceiros, tá? Como a gente já falou, um exemplo muito comum quando é a venda de mercadorias a prazo é que a empresa vendeu algo que não recebeu e a gente tem aí a duplicatas a receber, tá? Como clientes, que já levou a mercadoria e está devendo, e contas a receber, impostos a recuperar, ou seja, eu tenho um crédito tributário junto ao governo. Chegou a hora de conhecer o que representa as expressões ativo e passivo, tão famosos, né, dentro aí da contabilidade, que a gente observa sempre. O ativo, pessoal, representa os valores positivos do patrimônio, que seriam os bens mais os direitos. É onde estão aplicados os recursos da empresa. Então, quando a gente fala ativo, nunca se esqueça, quando a gente fala ativo, é que está ali alocado os bens mais os direitos, tá? É onde estão aplicados aí os recursos da empresa, tá? Então, para ser ativo, é necessário que qualquer item preencha 4 requisitos simultaneamente: constituir de um bem o direito da empresa, ser de propriedade, posse ou controle de longo prazo da empresa também, ser mensurável monetariamente e trazer benefícios presentes ou futuros. Então, para ser direito, tá? Ele tem que preencher esses 4 requisitos principais. E as obrigações, né? A gente falou do ativo, que tem aí a alocação dos bens mais os direitos. E as obrigações? As obrigações, pessoal, é ao contrário dos direitos, tá? As obrigações é a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas. Um exemplo muito comum é quando você faz uma compra de mercadorias a prazo. Tá? Então, você comprou de um fornecedor, você está devendo. Então, aquela mercadoria de um fornecedor, de terceiros, que estão em poder da empresa. Tá? Então, são bens de propriedade de terceiros que estão aí em poder da empresa ou são dívidas contraídas em virtude dessas despesas. Tá? Então, portanto, temos aqui uma obrigação, uma dívida que poderá ser paga imediatamente ou a prazo. Tá? As obrigações na contabilidade recebem o nome técnico de exigível, por ser exigir da empresa o pagamento dessas dívidas. Tá? Então, assim, quando uma empresa compra mercadoria a prazo, que é o mais comum, como eu já tinha falado para vocês, ela passa a ter uma obrigação de pagar o fornecedor. Tá? Geralmente aparece acompanhados as obrigações pela expressão a pagar, a recolher, passivos, né? A liquidar ou outra similar. Tá? É claro que passivos é a classificação dentro das obrigações que a gente vai falar adiante. Tá? Então, exemplos: salários a pagar, impostos a recolher, fornecedor, né? Uma exceção aí dessa palavrinha, essa expressão a pagar ou a recolher, nós não temos em fornecedor, mas toda vez que você tiver aí essa conta fornecedor em um valor, a gente representa ela como uma obrigação, tá? Resultado do patrimônio. Temos aí o patrimônio líquido, tá? Nesse caso aí, as obrigações, né? Nós vamos ver mais adiante a classificação do patrimônio líquido, que é a diferença entre os valores do ativo e o passivo, ou seja, dos bens mais direito menos os valores negativos das obrigações, tá? Então, nesse espaço, ele fica registrado o capital investido da empresa, né, na empresa, chamado de capital social. Então, nós vamos falar aí mais adiante sobre as origens de recursos, capital próprio e capital de terceiros. Tá? Então, no patrimônio líquido, nós temos aí as contas capital social, reserva de capital, reserva legal, prejuízos acumulados ou lucros acumulados. Tá? Então, nós temos aqui nessa figura um exemplo, né, do resumo do patrimônio, pessoal. Então, patrimônio é o que? Bens, direitos, obrigações. Tá? Bens mais direitos são elementos positivos e obrigações são elementos negativos. Patrimônio líquido é aquela diferença entre os valores positivos e negativos. Patrimônio líquido, bens mais direitos menos obrigações. Então, o patrimônio líquido está representado no lado do passivo. Posteriormente, nós vamos ter aí exercícios demonstrativos para vocês compreenderem melhor. Então, para quê? Para haver o equilíbrio, aí o nome do balanço patrimonial. Tá? No caso de fechamento da empresa, é o montante que deverá ser pago aos sócios. Tá? Então, nós temos aqui uma figura representativa de uma balança, o ativo, que tem aí os bens mais direitos, igual ao passivo, que é as obrigações mais o patrimônio líquido. Lembrando, pessoal, o total do ativo tem que ser
igual ao total do passivo. Se o total do ativo for diferente do total do passivo, está errado aí a composição das contas, ou seja uma balança ativo igual passivo. Tá? Temos aqui a representação gráfica do patrimônio, do ativo bens mais direitos, obrigações, que está aí no passivo, chamada exigibilidades, e o patrimônio líquido, logo abaixo aí dessas obrigações. Total do ativo, valores positivos, é onde está a aplicação dos recursos, onde foi investido o dinheiro. E lá no passivo, né, são os valores negativos, mais o patrimônio líquido, origem ou fonte de recurso, onde se conseguiu aí o dinheiro. Tá? Então temos aqui uma imagem, né? Uma figura basicamente com essa composição, bens mais e direitos, né, ou bens e direitos, aplicação de recursos. Passivo, né, obrigações seria o capital de terceiros, chamado exigível, obrigações, e o patrimônio líquido seria o capital próprio do sócio ou acionista, chamado origem ou fonte de recursos, tá, ok? Pessoal, isso aqui é uma atividade que posteriormente vou estar passando para vocês estarem realizando, compreendendo um pouco melhor essa classificação aí, né, das definições do patrimônio. Tá? Então aqui só adiantando, nós temos esses exercícios sobre a classificação. Tá? Então se vocês observarem, né, temos aqui, ó, classifica os elementos patrimoniais do quadro. 1. Bens, direitos, obrigações. 2. Positivo ou negativo. E 3. Ativo ou passivo. Lembrando que bens e direitos sempre é positivo, ativo. E as obrigações sempre será negativo e passivo. Então aqui no caso vocês podem observar, clientes é um direito, positivo, ativo. Caixa vai ser o que? Vai ser um bem, positivo, ativo. Empréstimos bancários, nós temos o que? Nós temos uma obrigação, tá pessoal? Empréstimo bancário é o que a empresa, né, teve aí como uma origem de recurso, ou seja, empréstimo bancário, ela contraiu esse empréstimo de um banco que posteriormente vai pagar. Então se torna uma obrigação, negativo, passivo. Então posteriormente vocês vão fazer essa atividade de classificação, tá ok? Pessoal, esta foi a aula de definições aí de patrimônio, e na próxima aula nós vamos falar sobre os elementos de resultado e sua influência no patrimônio. Obrigado aí por ter assistido essa aula. Se você ainda não conseguiu compreender, nós vamos ter as nossas aulas síncronas, mas você pode voltar o vídeo aí e rever novamente. Lembrando que esses slides estão aí no portal Siga A. Muito obrigado e até a próxima aula.